Vamos continuar o tema discípulos hoje, e eu creio que existe uma porção da palavra de Deus que Ele quer compartilhar conosco nessa noite, para nos encorajar, nos transformar, e por que não, nos confrontar. Se você tem a Bíblia em mãos, abra junto comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 19. E nesse primeiro momento eu quero convidar você a acompanhar a leitura a partir do verso de número 16. Quero compartilhar uma palavra com a igreja que eu intitulei de discípulos sem bagagem. Discípulos sem bagagem. Mais à frente nós vamos entender o porquê desse título. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto a partir do verso de número 16. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que ações devo fazer para obter a vida eterna? Note que esse homem estava interessado em ir para o céu, como tradicionalmente nós denominamos. Era alguém que queria viver os céus, que não queria ir para o inferno. E ele chega para Jesus como um bom religioso, perguntando algo do tipo: Jesus, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para eu poder ir para o céu e não ir para o inferno? E talvez é o tipo de pergunta que nasça na sua mente: Deus, qual é o mínimo que eu tenho que fazer para não ser condenado? Qual é a linha limítrofe? Aonde separa os que são dos que não são, os homens dos meninos, o joio do trigo, os peixes bons dos peixes ruins? Qual é essa linha? O que eu devo fazer, Jesus? Jesus, conhecendo o coração daquele homem, respondeu a ele: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus deixa muito claro o cronograma das coisas. Se livre de todo o dinheiro, depois então, seja meu discípulo. E você queria ir para o reino dos céus? Então, estou indo para lá. A gente conversa no caminho. Mas nesse caminho, você vai precisar se livrar dessas bagagens. No verso de número 22, o homem rico é narrado como alguém que ouviu o que Jesus falou e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Note que o jovem rico não rejeitou Jesus. O jovem rico não repudiou Jesus. O jovem rico não descreu em Jesus. O jovem rico não ignorou Jesus. Ele apenas não queria abrir mão daquilo que competia com Jesus. E por isso ele se entristeceu e foi embora. Porque de maneira evidente o que o texto está demonstrando é que aquele jovem rico preferia o dinheiro que ele tinha do que Jesus. Aquele jovem rico preferia a segurança que o dinheiro trazia a ele do que a segurança que Jesus prometia a ele. Aquele jovem rico preferia a esperança que o dinheiro prometia a ele do que a esperança que Jesus prometia a ele. Aquele jovem rico preferia aquilo que o dinheiro poderia produzir na vida dele do que aquilo que Jesus
poderia produzir na vida dele. E eu quero deixar bem claro, logo de início, que nós não estamos falando sobre dinheiro, nós estamos falando sobre discipulado. Esse não é um texto sobre dinheiro, esse é um texto sobre quem ocupa o lugar de honra, de obediência em nosso coração. Mas antes de prosseguirmos, vamos orar. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, estamos diante da tua santa palavra. Obrigado por ela, Senhor. Tuas palavras são alimento para a nossa vida. E nós clamamos, ilumina nosso entendimento. Fala conosco, Jesus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, Jesus, ser transformados. Precisamos, Jesus, entender o que é de fato ser um discípulo do Senhor. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos desarma, nos quebranta, dá-nos um coração contrito, para que de fato as escamas possam cair dos nossos olhos e possamos ver aquilo que Paulo viu, e possamos ver aquilo que Pedro viu, que possamos ver aquilo que Moisés viu, aquilo que Elias viu, aquilo que Davi viu. Queremos ver a tua beleza, Senhor. Queremos ver a tua glória. Queremos ser iluminados pela luz que há na sua presença, a tal ponto que todas as outras coisas que chamam a nossa atenção sejam abafadas, apagadas diante da tua poderosa voz. Cativa o nosso coração, Senhor, e atraia-nos de uma vez por todas ao Senhor. Oramos, nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus, amém. Esse episódio é um episódio bem emblemático. Um jovem rico, no qual Jesus pede que ele venda tudo e dê toda a riqueza dele aos pobres. Jesus não usava esse modus operandi com todos. Por exemplo, Zaqueu não foi convidado por Jesus a vender tudo o que tinha. Mas em contrapartida, o próprio Zaqueu entendeu que deveria restaurar, reconciliar, voltar atrás de alguns pecados financeiros que ele havia cometido no passado. Para um pescador, Jesus pediu rede. Para um cobrador de impostos, Jesus pediu a profissão. Para um rico, Jesus pediu dinheiro. E de alguma forma, Jesus está fazendo um raio-x do coração humano e daquilo que rouba-nos o privilégio de poder ser um discípulo de Jesus. Um pouco mais à frente dessa passagem, desse episódio, agora no verso de número 23, se você está com sua Bíblia em mãos, Jesus, ele agora não está falando com a multidão, ele não está evangelizando curiosos, mas ele está falando agora com discípulos. E agora no verso de número 23, a palavra de Deus diz: então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Quem poderá se salvar? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu:
Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Repita comigo: tudo é possível para Deus. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Deixamos tudo, Jesus. Viramos as costas para nós mesmos. Miramos em você. Decidimos viver sob a obediência da tua palavra. Decidimos abraçar com fé a profecia de que o Senhor era o Messias. Nós decidimos abrir mão da nossa própria vida, e não de forma figurada, de forma real. Nós abrimos mãos de nós mesmos. E Pedro então questiona Jesus, perguntando a Jesus a seguinte questão: qual será a nossa recompensa? Isso é um texto bem dilemático, não é? Porque alguns, fazendo uma leitura rasa e superficial do texto, podem pensar que Jesus tem problema com gente rica. E certamente, de antemão, ele afirma que Jesus não tem nenhum problema com gente rica. Ou ainda, por outro lado, outros podem pensar que existe pecado na riqueza. E não necessariamente existe pecado na riqueza. Então, o que Jesus está querendo falar? O que Jesus está sinalizando aos discípulos a partir dessa história? Jesus, ele usa uma imagem propositalmente extrema. Um camelo passando por um furo de uma agulha. Isso é extremo. Você consegue pensar na possibilidade de um camelo passar pelo furo de uma agulha, sim ou não? Certamente não. E eu sei que talvez você ouviu alguém dizendo: essa agulha era uma porta que havia nas muralhas de Jerusalém, e que para que o camelo passasse, então, as bagagens do camelo deveriam ser retiradas para que ele pudesse passar por essa porta chamada agulha. O problema disso é que arqueologicamente não existe nenhuma comprovação de que havia essa porta chamada agulha. E outra problemática do texto a partir dessa ideia é de que Jesus não está tratando de uma imagem de dificuldade. Jesus está tratando de uma imagem de impossibilidade. Ficou você entendendo o que eu estou dizendo? Tanto é que a pergunta dos discípulos logo após Jesus afirmar isso foi: então quem pode ser salvo? E a resposta de Jesus foi: para o homem é impossível. Então não se trata apenas de tirar bagagens de um camelo. Se trata de uma inabilidade, de uma incompetência, se trata de uma impossibilidade humana. É impossível para o homem ser salvo. Deixa eu te falar algo que talvez nunca ninguém te falou. Você não pode salvar a si mesmo. É impossível, não é difícil. É impossível ser salvo. Você pode vender todos os seus bens, que ainda você não compra a salvação. Você pode se entregar para ser um sacrifício vivo, queimado como mártir, e ainda assim isso não lhe garante a salvação. Jesus está apontando para algo que eu e você precisamos ponderar. É impossível. Mas o sinal espiritual por trás desse texto é muito claro. O reino de Deus é incompatível com gente cheia de si, porque a porta é estreita e o caminho é estreito. Olha aí para quem está ao teu lado e diga: com muita bagagem você não passa no reino não.
É igual quando eu vou viajar com a minha esposa. Ela vai fazer a mala dela e misericórdia. É secador, é não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, é sapato. Ano após ano ela está melhorando e se aperfeiçoando, glória a Deus por isso. Mas quando ela fala para mim, amor, pode fechar a bagagem, eu olho e falo, não, é impossível. Não tem como levar essa mala. Companhia aérea no mundo nenhum aceitaria o peso dessa mala. É impossível. Escute aqui, meu irmão, é impossível viver o reino de Deus com bagagens. Não é sobre muito ou sobre pouco. Para vivermos o reino de Deus, nós temos que ter total desprendimento. Para vivermos o reino de Deus, nós não podemos carregar bagagens. A riqueza não é o problema central no texto. O problema central no texto é preferir a riqueza do que Jesus. Esse é o problema. E esse é o cerne da questão. Jesus, ao falar sobre o assunto, ele diz que com muita dificuldade, com muita resistência, com muitos entraves, com muita oposição interior, um rico entrará no reino dos céus. Entrar no reino não é sobre ganhar um ticket dos céus quando nós morrermos. Entrar no reino, escute aqui porque isso aqui é maravilhoso, é participarmos da lógica do reino de Deus. Não tem como participar da lógica do reino de Deus se nós tivermos muitas bagagens. Não tem como nós participarmos da lógica do reino de Deus se nós tivermos muitas âncoras na vida, e quanto mais âncoras tivermos, mais difícil é participar da lógica do reino de Deus. Sabe por quê? Porque na lógica do reino de Deus, o teu sofá bonito da sala não serve para você tirar foto. Ele serve para você receber pessoas. Na lógica do reino de Deus, a tua abundância financeira não serve para te garantir segurança vitalícia, ela serve para você abençoar pessoas. Na lógica do reino de Deus, a sobra de tempo não serve para você adquirir mais um hobby, mais um hobby, mais um hobby. A sobra de tempo serve para você se dedicar ao Senhor. Na lógica do reino de Deus, a nossa influência não serve para nosso benefício, a nossa influência serve para pregarmos o Evangelho. A lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo. E por isso que alguém amarrado aos seus bens é incapaz de viver a lógica do reino de Deus. Jesus está usando uma imagem de total impossibilidade, ao ponto que os próprios discípulos perguntam: quem então pode ser salvo, Jesus? Pô, ferrou. Como a gente vai se salvar? Porque a gente vive a lógica do mundo, sim ou não? Quanto mais conforto, melhor. Quanto mais segurança, melhor. Quanto mais conseguirmos garantir a nossa própria vida e termos controle sobre ela, melhor. Mas no reino de Deus, os nascidos do Espírito são como guiados pelo vento. A gente não sabe nem de onde veio, nem para onde vai. Simplesmente obedecem ao sopro do Espírito Santo e não são movidos pela lógica humana. São movidos pela vontade de Deus. Mas pastor, que loucura é essa? Como alguém pode abandonar o conforto
para abraçar o desconforto. Isso na natureza caída do homem, nenhum de nós faria. Na natureza caída do homem, ninguém faria, por exemplo, o que um dos pais da igreja chamado Policarpo fez. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de Policarpo. Mas o Império Romano estava perseguindo a igreja de forma severa e Policarpo, escuta isso, estava resguardado já em idade avançada, idoso, sendo preservado da perseguição. Então Policarpo voluntariamente diz: eu quero morrer por causa de Jesus. As pessoas não foram até ele, ele se voluntariou para ser um mártir. Ele se voluntariou não para levar um tiro na cabeça, ele se voluntariou para ser queimado vivo até a morte. Vamos lá, gente, isso faz sentido? Faz sentido? Faz sentido alguém abandonar o seu conforto para servir a Jesus? Faz sentido? Faz sentido alguém que trabalha de segunda a sábado, chegar no domingo e ainda servir a igreja? Faz sentido? Sem ganhar um centavo para isso? Faz sentido uma banda ensaiar durante a semana para vir ministrar adoração para a igreja? Faz sentido isso? A grande verdade é que quando olhamos a partir dos olhos naturais, isso não faz o menor sentido. E por isso que Jesus está dizendo que é impossível para os homens, porque os homens não funcionam dessa forma. Os homens são mesquinhos, os homens são avarentos, os homens são egoístas. E quando eu falo homens, também estou falando mulheres, amém? Nós queremos o nosso próprio conforto. Se garantimos a nossa família, que se lasque o resto. É impossível alguém abrir mão das suas riquezas para ser parte do reino de Deus. Mas aí então chega Jesus e diz: para as pessoas isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que Jesus está aqui tratando é um assunto chamado graça irresistível. O que Jesus está aqui tratando é: aqueles a quem eu quero salvar são capazes de abandonar tudo quando sabem e conhecem quem eu sou. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí então se explica, por exemplo, a conversão de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, matador de crente, indo até Damasco para matar crente, o que ele gostava de fazer. E de repente Paulo, no meio do caminho, vê, repete comigo, vê. Ele viu Jesus. Ele viu a glória de Jesus, ele viu a beleza de Jesus, ele viu a formosura, a majestade, ele viu a esperança, ele viu o Messias, ele viu Jesus. E depois que ele viu Jesus, de perseguidor da igreja, Paulo se torna agora um perseguido por causa da igreja. Porque para Paulo era impossível, mas para Deus tudo é possível. Talvez a gente possa olhar alguns ricaços do mundo e pense: por que eles precisam de Deus? Pois ainda ontem eu estava com um pastor amigo meu e ele estava testemunhando a conversão e o batismo de um dos herdeiros mais ricos que existe no Brasil. Herdeiros de bilhões e bilhões e bilhões, que creu em Jesus e decidiu confessar Jesus e se batizar, e está sendo discipulado. Sabe por quê? Porque para o homem é
impossível, mas para Deus tudo é possível. Olhe para a palavra de Deus e veja Barnabé, um homem rico. Que um homem rico vai servir a igreja, gente? Pô, Barnabé tinha uma casa na ilha de Chipre. Se hoje a ilha de Chipre é bonita, imagine os dias de Paulo. Barnabé vende a casa de verão para depositar aos pés dos apóstolos e investir no avanço do reino. O que aconteceu com Paulo? O que aconteceu com Barnabé foi o impossível. Deus mudou o coração de Barnabé. E isso não é sobre ricos, apenas de dinheiro. É sobre tantos de nós, que talvez algum dia pensou, esses crentes são tudo louco, de separar um dia da semana para adorar a Jesus. E cá está você adorando a Jesus. Quem já pensou dessa forma? Você está entendendo? Para o homem é impossível. Mas quando Deus se revela a nós, meus irmãos, a gente está disposto a deixar todo o dinheiro, a gente está disposto a deixar toda a fama, a gente está disposto a deixar todo o conforto, a gente está disposto a deixar qualquer coisa para não perder Jesus. Tudo nós podemos perder, mas Jesus a gente não pode perder. Qual é o problema do jovem rico? O problema do jovem rico é que ele considerava Jesus menos valioso do que o dinheiro dele. Então, o dinheiro ele não podia perder, mas Jesus, ele poderia perder. E a única maneira desse jovem rico ser quebrantado é pelo próprio Deus o convencendo e abrindo seus olhos. Eu não sei se você lembra de um episódio que houve em 2015, se eu não me engano, aonde 21 cristãos foram decapitados, cristãos coptas foram decapitados de forma televisionada e vista pelo mundo todo em tempo real. Uma curiosidade dessa história, que eu não sei se você conhece, é que haviam 20 cristãos que foram sequestrados pelo Estado Islâmico, sentenciados à morte se eles não negassem a Jesus. E no meio do bolo havia alguém que estava na hora errada e no lugar errado. Não era cristão, mas ele foi levado junto porque estava junto. Então foram 21 levados até o abrigo do Estado Islâmico, aonde lá foram torturados durante dias, e durante todos esses dias foram ameaçados de morte, a partir da seguinte pergunta: você nega o nome de Jesus? E todos aqueles 20 cristãos não negaram o nome de Jesus. Todos aqueles 20 cristãos preferiram morrer do que negar o nome de Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Agora, sabe o que é curioso? Esse 21º que também foi decapitado, ele não era um cristão. Mas quando ele viu a maneira como aqueles 20 amavam e tinham por precioso Jesus, e ele foi perguntado: e você nega o nome de Jesus? Sabe qual foi a resposta dele? Eu creio no mesmo Deus que esses outros 20 creem. E como o ladrão da cruz que se arrependeu no último minuto, ele foi decapitado em nome de um Jesus que havia acabado de conhecer, através do testemunho de gente que entendeu que Jesus é mais valioso do que a vida. E se Jesus é mais valioso do que a vida, quanto mais do dinheiro? Se Jesus é mais valioso do que a vida, quanto mais os nossos prazeres? Quanto mais os nossos hobbies? Quanto mais os nossos gostos? É difícil, é impossível entrar no reino de Deus cheio de bagagens. Sabe por quê? Porque se você não amar Jesus,
mais do que o Corinthians, você vai faltar o culto para assistir Corinthians e Palmeiras. Se você amar Jesus menos do que seus hobbies, você vai definir a sua agenda a partir dos seus hobbies e não de Jesus. E dessa forma, você vai viver parcialmente o reino de Deus e não vai viver inteiramente o reino de Deus. A partir disso, eu quero chamar a atenção para algumas coisas vitais e importantes. Primeira delas, o maior inimigo do discipulado não é o pecado escandaloso, é a falsa segurança, é não querermos perder. Ah, pastor, eu tenho muitos vícios. Você está disposto a entregar eles para Jesus? Tô. Jesus vai te transformar. Jesus vai te sarar, Ele vai te restaurar, Ele vai te libertar, Ele vai te dar uma nova vida, Ele vai te dar uma nova história. E isso explica o fato pelo qual tanta gente que aparentemente seria impossível pertencer a Deus, está pertencendo a Deus enquanto você não pertence a Ele. Porque existem pessoas dispostas a sabotarem os seus próprios prazeres por amor a Jesus. Existem pessoas dispostas a perderem para ter Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, acredite, aquilo que te dá aparente segurança é o teu maior inimigo de ser um discípulo de Jesus. Dinheiro, status, agenda, conforto, controle, aquilo que te mantém do tipo, está tudo sob controle. Curiosamente, é exatamente isso que Jesus vai pedir para você. Não porque ele tem problema com o seu hobby, não porque ele tem problema com o seu dinheiro, não porque ele tem problema com o seu status, mas porque às vezes o teu status, o teu dinheiro, o teu hobby tem problema com ele. Quando você está entendendo o que eu estou dizendo aqui, pode dar um glória a Deus. Onde não há renúncia, não há discipulado. Onde não há discipulado, não há santificação. Onde não há santificação, não há salvação. E onde não há salvação, só existe condenação. O discipulado não te custará tudo. O discipulado custa tudo. Não é algo do futuro. Para seguir a Jesus, ele foi claro e enfático, deve haver uma disposição completa de entrega a mim, porque senão vai parar no caminho, porque senão não irá completar a obra, porque senão ficará entre os tantos que ficaram no caminho, como esse jovem rico. O questionamento que o texto está nos fazendo é se de fato existe no teu coração uma disposição de obedecer a Jesus irrestritamente, uma disposição de obedecer à vontade do Senhor e fazer dela a comida da sua vida. Se existe uma disposição e não viver a partir da lógica do mundo, mas da lógica do reino. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você pensar sobre isso. O que você protege que Deus não pode tocar? O que você negocia que Deus não pode mudar? O que Jesus está pedindo que você solte e você não solta? Deixa eu te dar uma triste notícia. Essas coisas são exatamente aquelas que te impedem de ser um discípulo de Jesus.
Jesus está nos convidando a perceber que Ele é mais valioso do que todas as coisas. Você crê dessa forma? De verdade você crê? Você crê que Jesus é o primeiro e é o fim, é o alfa e é o ômega? Você crê que em Jesus todas as coisas foram criadas, todas subsistem e todas voltam para Ele? Você crê em Jesus dessa forma? Ainda ontem eu estava conversando com um irmão na fé, um alto executivo de várias instituições financeiras do Brasil, mas durante muito tempo ele trabalhou na PicPay, um alto executivo da PicPay, e que ajudou a escalar e tornar, enfim, a família bilionária através desse negócio. E ele estava compartilhando comigo que ele sofreu de Covid, e quando sofreu de Covid, ele quase morreu. Teve insuficiência respiratória, teve paradas cardíacas, ficou durante 10 dias entubado em estado de coma. E depois de se recuperar de tudo isso, ele tomou uma decisão: a vida não vale a pena se não for ser vivida para Jesus. Não vale a pena. Não vale a pena. Jesus é o bem mais valioso, porque todas as coisas que hoje brilham nossos olhos vão passar, tão certo como o tempo passa. Tudo aquilo que te seduz não te seduzirá mais. Tudo aquilo que você tem como precioso será corroído pela traça, corroído pela ferrugem. Por fim, discipulado é perder o que é passageiro para ganhar o que é eterno. A gente fala muito pouco sobre a eternidade nos nossos dias. E o próprio apóstolo Paulo nos alertou que o mais miserável dos homens é aquele que tem esperança em Cristo só para essa vida. O que Paulo estava nos alertando é que sim, Jesus ele pode nos abençoar nessa vida, amém? Mas as promessas dele não são sobre essa vida. As promessas dele são sobre vida eterna. O que Jesus está prometendo para quem tem surdez é que algum dia essa pessoa vai ouvir e nunca mais deixará de ouvir. O que Jesus está dizendo para um depressivo não é que ele vai ficar bem durante alguns dias, alguns anos aqui na terra, não. O que ele está dizendo é que algum dia nós seremos curados de todas as nossas enfermidades e doenças e viveremos eternamente na presença dele. As promessas de Jesus não são promessas terrenas. As promessas de Jesus são promessas eternas, e submeter-se ao discipulado de Jesus é exatamente perder e abrir mão do que é passageiro para ganhar e ter aquilo que é eterno. Mas o questionamento de Pedro ainda ecoa: qual será a nossa recompensa? Verso 27 do capítulo 19. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades, por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. É impossível um rico abrir mão da sua riqueza, mas para Deus tudo é possível.
Deus pode mudar o coração de um rico e fazê-lo enxergar que ele é pobre, cego e nu. E carente de Jesus. É impossível você crer em Jesus ao ponto de abrir mão dos seus apetites. Mas para Deus tudo é possível. Ele é capaz de transformar alguém amarrado nos prazeres dessa terra para viver aquilo que é eterno. O que eu quero que você perceba é que Jesus não promete facilidade, Ele promete vida eterna. E diante disso, o que eu quero lhe afirmar é que não é possível viver o reino de Deus cheio de bagagens. Aquele que decidiu seguir a Jesus já abriu mão de tudo para ter tudo em Jesus. Eu quero convidar você a assistir uma cena ilustrada na série The Chosen, que ilustra o chamado de um dos discípulos de Jesus, Tadeu. E ela traz nuances muito claras daquilo que você ouviu nessa noite. E eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Pode soltar lá. Um novo reino, de valor eterno. Qual o pagamento? O quê? O pagamento, a renda, a diária, os arranjos de moradia. Você já parou para pensar em tudo isso? Não tem pagamento. Pelo menos não no sentido terreno. Eu sou um mestre. E estou pedindo que você me siga. Foi um prazer te conhecer. Você vai ser parte da mudança do mundo. Vai fazer parte de uma família, não de parentes, mas de laços de sangue da mesma forma. Vai passar os seus dias com algumas das pessoas mais interessantes, livres, engraçadas, motivadas, corajosas, acolhedoras, inteligentes, fortes, fervorosas, enérgicas, leais, amorosas e imperfeitas, que já caminharam pela terra. Você vai ver coisas que nem imagina. Vai ser adorado, odiado, necessário, perdido e encontrado. Vai viver em todos os lugares e em lugar nenhum. Vai perder amigos. Vai perder todos os amigos. E a sua própria vida. Vai até os confins do mundo. E vai fazer parte do início do maior movimento da Terra. As pessoas vão dizer que você foi um tolo. E que eu fui um tolo. E que era tudo mentira. Vão nos chamar de hereges, mentirosos e impostores. Outras vão celebrar e venerar a sua memória e vão te chamar de santo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você vai ter dito sim ao não do mundo. Que você esperou contra a esperança e creu contra a lógica. E que você entregou tudo o que tinha e se manteve firme até o fim. Você vai me seguir? Você tá bem?
Sim? O que... Tadeu, era para seguir por uma rota ambígua, evasiva e sutil. Não a mais longa possível. É que eu fui o último a sair, né? 7, 8, 9. Jesus, ele não nos ilude, nos convidando a ter uma vida confortável, a ter uma vida segura, a ter uma vida tranquila. Jesus nos convida a crermos naquilo que é eterno e vivermos por aquilo que é eterno. Meu irmão, não permita que as coisas desse mundo roubem o teu coração. Não permita que o conforto roube a tua eternidade. Não permita que as suas ambições roubem a tua paixão por Jesus. Quem é louco o suficiente para crer nessa mensagem? Sabe quem? A quem Jesus mostrou o seu braço forte. A quem Jesus mostrou quem Ele é. Meus irmãos, cada dia que passa eu tenho uma certeza maior. Jesus é o motivo da vida. A única razão de ser, existir e se mover está em Jesus. A única razão de ir e vir, a única razão de prosperar ou não, a única razão de levantar e deitar está em Jesus. Jesus não é um acessório que ricos podem comprar. Jesus não é um hobby que homens e mulheres podem ter ocasionalmente. Jesus é a pérola preciosa. Jesus é o tesouro de grande valor. E talvez a pergunta que você faça é como a de Pedro: e aí? Mas vai valer a pena, pastor? E eu vou dizer para você, se você pensar nessa vida, talvez não. Mas se você pensar na vida eterna, vai valer eternamente a pena. Vai valer eternamente a pena. Cada segundo, cada centavo, cada dom, cada ato que nós fizemos como forma de culto e adoração a Deus, valerá eternamente a pena. Porque um dia, tudo passará. Tudo vai passar. A Bíblia diz que até os nossos casamentos vão passar. Não diga aleluia, irmão. Um dia tudo vai passar. O presente mundo e a ordem dele vai passar. Os valores daqui irão passar. Mas confio no Senhor, jamais passarão. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. O convite de Jesus não é: me dê todo o dinheiro. O convite de Jesus é: me dê toda a sua vida. Me dê todos os seus dias. Me dê todos os seus sonhos. Me dê todas as suas volições e vontades. Me dê todos os seus desejos. E talvez nessa noite, de uma forma sobrenatural e inexplicável, você que julgou durante talvez muitos anos que não valeria a pena servir Jesus,
No seu coração agora mesmo existe uma chama, um fogo, como se dizendo: é para isso que eu existo. Eu encontrei o que eu estava procurando. Se você é essa pessoa, eu posso lhe afirmar que para você isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. É o próprio Deus que está tocando o seu coração, te chamando para a vida eterna, te chamando para uma vida aventurosa, aonde Jesus é o nosso cais, aonde Jesus é o nosso fundamento, aonde Jesus é a nossa esperança, aonde Ele é o nosso norte, aonde Ele é a estrela que nos guia na noite, aonde Ele é o sol que nos direciona durante o dia. Se você não tem uma vida com Jesus, e nessa noite, de alguma forma que você não sabe explicar, você está convencido de que precisa de Jesus mais do que todas as coisas. Se você entendeu que Jesus não é acessório para essa vida terrena, que Jesus é a única salvação para a vida eterna. Se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Jesus está aqui e certamente Ele ouve a tua oração. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar mesmo, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoe por enganar tanto tempo, correndo atrás do vento. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu és a razão de toda a existência. Jesus, eu estou convencido no meu coração que vale eternamente a pena te servir e te seguir. E por isso nessa noite, Jesus, eu creio que Tu podes me salvar e transformar. Eu creio, Jesus, que Tu és o único Senhor ao qual eu devo total e irrestrita obediência. E por isso eu me entrego a Ti. E eu faço isso em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que levantou a sua mão, por gentileza, onde você está mesmo, aí no seu lugar, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida hoje. Eu creio que Jesus marcou um encontro com você aqui, que você não está aqui por acaso, que algo novo está acontecendo na tua história hoje. De igual maneira, se você está acompanhando essa transmissão, fez essa oração se rendendo a Jesus, eu quero te encorajar a colocar nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também. Eu quero encorajar a igreja que está próxima a essas pessoas, a acolhê-los, abraçá-los, como quem assume a responsabilidade de ajudá-los a caminhar com Jesus a partir daqui. E você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós te louvamos. Te louvamos, Jesus, porque existe espaço no teu amor. Existe graça disponibilizada pelo Senhor para salvar, para transformar, para curar, para libertar, para dar nova vida àqueles que te buscam. Nessa noite, Jesus,
Nós clamamos o teu favor, graça, bondade e misericórdia sobre a vida dessas pessoas, que como o Senhor fez com Paulo, que os olhos deles sejam iluminados, e eles possam enxergar o Senhor glorioso, sentado em alto e sublime trono, e essa visão possa cativá-los para toda a vida, Jesus. Como igreja nós celebramos, acolhemos, recebemos eles no nosso meio e assumimos a responsabilidade de discipulá-los e ensiná-los a caminhar contigo, Jesus. Oramos por cada um deles e celebramos ao teu nome, no nome de Jesus que oramos, amém e amém, aleluia. Você pode bater uma salva de palmas a Jesus. Fique em pé no seu lugar. Pedro vivia uma vida tão de boa, não é? Sim ou não? Pescador, cara. Comia o peixe assado que ele pescava. Na beira do mar da Galileia, que é coisa melhor do que é isso. Paulo vivia uma vida tão boa. Paulo tinha status social, tinha fama, era benquisto pelos romanos e pelos judeus, intelectualíssimo. Mateus tinha uma vida tão boa, ele era um cobrador de impostos, vivia na alta sociedade, vivia uma vida de luxos e conforto. O que esses e tantos outros homens e mulheres viram, que os fez abrir mão de tudo que tinham, para não perder Jesus? Sabe o que eles viram? Eles viram quem é Jesus. E essa é a minha oração por nossa igreja. Que Jesus se revele na sua casa, na sua família. Que você entenda que Jesus não é um acessório da vida, que você entenda que a igreja não é um acessório da semana, que você compreenda que o propósito de Deus não é o que a gente faz quando sobra o tempo, não, que você enxergue Jesus ao ponto de perceber que Ele é o bem mais valioso e precioso que você poderia ter, e que dele você não pode abrir mão por coisa alguma. Não se distraia, meu irmão. Como eu falei e reafirmo, Jesus não tem problema com o seu dinheiro, Jesus não tem problema com as suas possibilidades, Jesus não tem problema com a sua fama, Jesus não tem problema com os seus contatos, Jesus não tem problema com o seu poder, Jesus não tem problema com essas coisas. A pergunta é: essas coisas têm problema com Jesus no teu coração? Essa é a pergunta. Essas coisas rivalizam com Jesus no teu coração? Feche seus olhos. A vida é efêmera, passageira, transitória. Correr atrás do dinheiro é correr atrás do vento. Querer reconhecimento humano é uma glória tão superficial. Deus nos chama para sermos ricos na eternidade, para juntarmos tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói nem corrói. Jesus é de imensurável valor. Mas porcos não entendem o valor de uma pérola. Se você entende o valor da pérola preciosa que é Jesus, meu irmão, se dispõe a abrir mão da sua própria vida para ter essa pérola.
Só você sabe as riquezas e rivais que têm roubado o teu coração. Só você os conhece. E o desafio da palavra de Deus essa noite é: prefira Jesus, prefira Jesus, prefira Jesus. Não troque o que é eterno por aquilo que é passageiro. Ei, solteiro, não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Famílias, não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Empresários, não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Profissionais, não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Coloque o teu coração naquilo que é eterno, porque vale eternamente a pena. Talvez muitos vão falar que você é louco. Mas é sabedoria de Deus. É sabedoria de Deus viver para aquilo que é eterno. Deixa eu orar por sua vida e estenda suas mãos como recebendo. Jesus, nós não estamos diante de um mestre, não estamos diante de um catálogo de regras, não estamos diante de uma estátua de um Deus morto, não estamos diante de um código de conduta e moral vazio. Nós estamos diante do Senhor dos céus e da terra, daquele que está sentado em alto e sublime trono, daquele que é digno de toda honra, glória e louvor, daquele que é digno de todas as riquezas, de todos os bens, de toda a dor, de toda a alegria, de todo sorriso, de toda lágrima que pudermos entregar. Jesus, revela-se ao teu povo glorioso, ao ponto que não troquemos o Senhor por absolutamente nada. Abra os nossos olhos, tira a escama dos nossos olhos e faça-nos entender a beleza que há em Ti, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui. Nós Te louvamos pela comunhão da igreja, Te louvamos pelos nossos irmãos, Te louvamos por Tua palavra, Te louvamos pelo privilégio de Te adorar, Senhor. Que Teu amor, Pai, seja sobre nós ao decorrer dessa semana. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem. Que o consolo e a presença do Espírito Santo esteja conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoar essa noite? Dá uma salva de palmas ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Dê um abraço apertado, carinhoso, no máximo de pessoas que você puder. Deseja a eles uma semana extraordinária. Que Deus abençoe tua casa. Você que está nos visitando, passe lá no nosso lounge. Nós queremos te receber. Que Deus abençoe. Até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.